A Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo, nos guiam no roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, um passeio de carnaval, fala-nos das máscaras do Mateus e da Carolina e de como eles passaram esse ano um carnaval diferente. Vamos ouvir? Depois de muitos dias a chover, o sol finalmente chegou. O Mateus estava muito entusiasmado, porque adorava passear com a sua linda máscara de herói da paz, observando as pessoas que paravam e comentavam a sua indumentária. Era uma personagem que ele e a mamã tinham inventado este ano para o carnaval, à semelhança do que costumavam fazer desde que ele era muito pequeno. Eu e a mamã gostamos mais de pensar num tema e depois criar a máscara que tenha a ver com ele, dizia ele muito feliz à sua amiga Carolina no regresso da escola, enquanto ia apanhando pequenos ramos de oliveira espalhados pelo chão. Isso é muito mais engraçado, disse a Carolina, enquanto pensava que poderia também imitar essa ideia. Boa, disse o Mateus. E o que poderia ser? Estou a pensar, disse ela. Se conseguires pensar em alguma coisa, podemos depois ir passear juntos, eu com os meus pais e tu com os teus, disse o Mateus. Seria maravilhoso, disse a Carolina. Então pensa, vais ver que de repente te aparece uma ideia. Já sei, disse ela com um sorriso muito feliz. Qual é? Diz lá, perguntou o Mateus. Borboleta do amor, o que achas? Adoro essa ideia e tem muito a ver com a minha máscara também. Os dois amigos estavam muito entusiasmados e começaram a programar o dia de carnaval. O Mateus chegou a casa e foi logo lanchar. Depois fez os trabalhos de casa, que até não eram muitos, e foi ter com a mamã, que estava muito concentrada a trabalhar no seu fato. Oh, mamã, que lindo, disse ele, achando que a sua mamã era a mais maravilhosa do mundo. Gostas, querido? Adoro, está a ficar lindo. E realmente estava. A mamã tinha feito umas calças brancas com 2 bolsos grandes e atadas na cintura com cordão azul. Depois tinha feito uma grande capa também azul, onde estava a colar uma linda pomba branca com um raminho de oliveira preso no bico. Oh mamã, que linda esta pomba da paz, disse o Mateus. Sim, desenhei-a e pintei-a hoje de manhã e depois foi só recortar, disse a mamã sorrindo. Olha, eu trouxe uns raminhos de oliveira, disse o Mateus, mostrando-os que tinha apanhado a caminho de casa. Ótimo, disse a mamã. Vamos colá-los nas calças, achas bem? Acho sim, e podemos também colar uns corações azuis. O que é que tu achas? Fantástico, Mateus. E na capa o que sugeres? Perguntou a mamã curiosa em saber que ideias tinha o Mateus. Na capa podemos colar as estrelas pequeninas prateadas, mais corações e palavras à volta da pomba. Acho que ficaria muito bem, mamã. Que excelente ideia, amor, disse a mamã sorrindo suavemente. Então, eu vou escrever as palavras, pode ser? Claro, meu filho, e depois pintámo-las e colámo-las. O Mateus escreveu algumas palavras que tinham a ver com a paz. Abrace, sorria, escute, perdoe, calma, harmonia, abraço, luz e paz. Depois pintaram-nas com tinta dourada e deixaram-nas secar. Agora vamos fazer um pequeno intervalo, meu amor, porque são horas de começar a preparar o jantar. Amanhã, quando vieres da escola, elas já estão prontas para as recortarmos e colarmos. Oh, mamã, mas eu queria ver já como ficavam, disse o Mateus, a quem não agradava nada a ideia de deixar a capa para o dia seguinte. Meu amor, compreende, agora não dá. As letras estão molhadas e já é tarde. Tens que saber esperar e ter um pouquinho de paciência, até porque a paciência também leva à paz, disse a mamã dando-lhe um grande abraço. Percebes? Sim, mamã, disse ele sabendo que a mãe tinha razão, mas ainda com pouca vontade de seguir o seu conselho. A mamã, para o distrair, levou para a cozinha e disse que se ele quisesse fazia a sobremesa. Ele adorou a ideia, escolheu mousse de morangos e ficou tão concentrado que não se lembrou mais da urgência das letras.
No dia seguinte, contou à Carolina como estava a ficar a sua máscara e perguntou-lhe se ela já tinha falado com a mãe. Sim, já lhe disse que me queria mascarar de borboleta do amor e a minha mãe adorou. Logo, quando eu chegar a casa, vamos começar a desenhar as asas e pensar nas outras coisas. Assim foi, e a máscara da Carolina ficou tão bonita e tão maravilhosa como a do Mateus. A Carolina ia vestir umas calças e uma camisola cor-de-rosa. Por cima da camisola, a mãe tinha desenhado e colado numa cartolina asas grandes pintadas de cor-de-rosa forte, com pequenos corações brancos, prateados e dourados. Tinha também moldado uma antena em arame, que depois revestiu com uma fita branca e cor-de-rosa claro. Era uma máscara muito bonita e, tal como a do Mateus, muito diferente das máscaras dos seus colegas. No dia de Carnaval, os dois amigos e os seus pais tinham combinado de sair, almoçar e depois dar um grande passeio. O Mateus e a Carolina mal dormiram na véspera, de tal forma estavam entusiasmados com esse dia. Tinham combinado de fazer um piquenique e dividiram entre os pais o que cada um iria levar. Os pais do Mateus fizeram uma salada maravilhosa de alface, abacate, nozes, tomate cherry, queijo e azeitonas, uma tarte de frango com cogumelos, sandes de atum com queijo e alface e frutos secos. Os pais da Carolina levaram bolos de chocolate, bolachas de maçã e cacau, espetadas de frutas e sumos. Encontraram-se no Jardim dos Girassóis e deram um passeio de manhã. Foram até ao lago, tiraram fotografias e, quando estavam a regressar para almoçar, o Mateus viu uma senhora muito idosa sentada sozinha num banco perto da estrada. «Olha, Carolina, aquela senhora parece que está a chorar», disse ele baixinho. «Oh, parece mesmo. Olha lá, está a esfregar os olhos e olhar para o chão. Vamos falar com ela», disse o Mateus. «Precisamos saber o que ela tem». «Mamãe, papá, já viram aquela senhora?» perguntou a Carolina. «Ela parece muito triste. Podemos ir ter com ela?» «Claro, vão», disseram os papais em coro. «E nós vamos com vocês». Eles ficaram a ver emocionados os seus filhos, gratos por serem meninos com um coração tão grande. Quando eles se aproximaram, a senhora olhou-os um pouco assustada, com os olhos cheios de lágrimas, sem perceber muito bem o que eles queriam. «Boa tarde», disse ela baixinho. «Boa tarde, como está?» perguntou o Mateus, agarrando na mão dela. «Estou bem», disse ela, olhando de novo para o chão. «Podemos fazer-lhe um bocadinho de companhia?» perguntou a Carolina. Sentaram-se ao pé da senhora, que lhes disse que estava ali para se distrair um pouco e ver os meninos que passavam mascarados, mas que ninguém reparava nela. O Mateus e a Carolina conversavam animadamente com ela e os pais foram-se aproximando devagar. «Mamã, papá, a Dona Aurora estava aqui a contar-nos que vive sozinha e que quis vir até aqui para se distrair um pouco e ver os meninos mascarados», disse a Carolina. «Muito prazer», disse a Dona Aurora. «Que lindos que são esses meninos e as suas fantasias. O herói da paz e a borboleta do amor, e eles são mesmo isso, paz e amor», continuou ela com os olhos cheios de lágrimas. «Ninguém olhou para mim durante o dia, mas estas crianças lindas perceberam que eu precisava de falar um bocadinho». «Sim», disse o Mateus, «nós escolhemos estas máscaras porque queremos espalhar paz e amor por todo o lado e achámos que também era muito importante mostrar isso hoje, passeando com as nossas lindas fantasias e dizendo às pessoas que Carnaval pode também ser um momento especial vivido dessa forma». «Sim», disse a Carolina, «por isso eu pedi à mamã que me fizesse estas asas grandes com corações brancos, prateados e dourados, os corações do amor. E eu tenho na minha capa a pomba da paz, raminhos de oliveira, corações pequeninos e muitas palavras bonitas que têm a ver com a paz. Fui eu e a mamã que fizemos tudo», disse o Mateus muito feliz. Ficaram ali a conversar algum tempo com a Dona Aurora e depois convidaram-na para o piquenique. Ela aceitou e nos seus olhos as lágrimas desapareceram e apareceu um brilho maravilhoso de grande felicidade. O Mateus e a Carolina correram e brincaram toda a tarde com a capa e as asas a esvoaçar ao vento, muito felizes e orgulhosos das suas máscaras. Mas mais do que as máscaras da paz e do amor, o importante era o que eles sentiam no seu coração. Esse desejo que se confirmava a cada novo dia de serem meninos amorosos, gentis e atentos aos outros, procurando sempre fazer o bem e levar a alegria a quem não a tinha. À noite estavam cansados, mas felizes, e quando tiraram as suas máscaras para tomar banho, conservaram nos seus corações as mensagens que elas transmitiram ao longo desse maravilhoso dia de Carnaval, que nem eles, nem os pais, nem a Dona Aurora jamais iriam esquecer. Espero que tenham gostado desta história que nos fala de uma tarde especial em que a paz e o amor aqueceram o coração de uma pessoa que estava só e triste e que se lembrem que podemos sempre fazer isso ao longo de todo o ano.
Até para a semana. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.